Presidente, senhor secretário, bom dia a todos. Falamos sempre da habitação, do vestuário, alojamento e deslocações. E sabemos as deslocações, habitações também são das áreas do senhor secretário. E agora a educação, a área da educação parece que está ligada à área de assuntos sociais e cultura, mas acho que a educação também está intimamente ligada ao setor do senhor secretário. E também agradeço a sua disponibilidade para a discussão sobre as matérias relacionadas com a minha área, a área da educação. Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre o seguinte, sobre os serviços meteorológicos. Sobre algumas informações meteorológicas. Sabemos que os serviços meteorológicos, já na SLAG, diz que vão, então, enriquecer as informações meteorológicas. Agora, gostaria de saber quais são os trabalhos que vão ser desenvolvidos nos próximos anos pelos serviços meteorológicos, porque as informações meteorológicas também afetam intimamente ou diretamente os nossos estudantes e alunos. Por exemplo, não sei se... porque gostaríamos de saber se há ou não aplicações para a divulgação dessas informações. Em segundo lugar, para como é que vai então reforçar o conhecimento da nossa população sobre os fenómenos climatéricos, etc. Porque sabemos que os fenómenos e as mudanças climatéricas estão sempre em evolução e há sempre grandes transformações. Não sei se há diretrizes ou orientações para as ações da formação, porque vamos entrar numa época das monções e dos tufões, e entrando nesses períodos, então, vão disponibilizar algumas, ou dispor de algumas informações sobre a prevenção ou as ações que devem ser desenvolvidas para enfrentar essas mudanças. Mas ainda também sabemos que já há planos para a construção conjunta de uma estação de monitorização sísmica na zona de cooperação. Agora, não sei qual é o ponto de situação e se há ou não mais informações sobre isto. E também há 2 dias, o senhor secretário dos Assuntos Sociais também disse várias vezes que há também campos livres para as atividades como de futebol. Agora, gostaria de colocar a seguinte questão. Sabemos que os jovens, o desenvolvimento saudável dos jovens está dependente das instalações desportivas e sabemos que as escolas normalmente também têm essas necessidades. Agora, a nossa população, porque também tendo em conta o hábito de vida das pessoas, por exemplo, muitas pessoas trabalham de manhã e à tarde e depois fazem exercício ou praticam desporto à noite. Agora, esses parques para a realização de atividades desportivas, algumas delas estão a funcionar a 24 horas, mas gostaria de saber, quanto aos terrenos para a criação de instalações desportivas, essas instalações onde é que vão ser criadas? Quais são as zonas de Macau que vão ter mais instalações dessas? Isto é para, então, facilitar a vida dos nossos estudantes e alunos para depois da saída da escola à tarde, então poderão, então, em curta distância, em menos de 800 metros de distância, de comprimento de distância, poderem aceder a esses espaços desportivos. Uma outra questão que tem a ver com a recolha de resíduos sólidos, também trata-se de planos ou de uma política muito importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Sabemos que o governo tem vindo a lançar planos de reciclagem de recolha de resíduos, mas sabemos que a nossa sociedade há vozes sobre o seguinte: depois da triagem ou depois de selecionar os resíduos sólidos, esses resíduos vão ser reaproveitados. Mas, tendo em conta isto, então tenho as seguintes questões. Como é que os serviços competentes, então, vai efetuar a respectiva avaliação junto dos respectivos resíduos? Por exemplo, vão efetuar uma avaliação dos resíduos para ver as toxinas dos resíduos, para depois poderem, então, fazer a mistura dos resíduos para serem reaproveitados. Porque
Não sei se os serviços competentes fazem ou não esta avaliação, ou que tipo de avaliação é que vão fazer para o reaproveitamento dos resíduos. Agora, mais uma questão que tem a ver com o reforço dos conhecimentos da nossa população sobre a reciclagem dos resíduos, para saber sobre a importância e as formas adequadas para fazer a reciclagem dos resíduos sólidos. Uma outra questão que tem a ver com a descarbonização, e tendo em conta o princípio da dupla meta do carbono e tendo em conta os planos de implementação de veículos elétricos e da estratégica da descarbonização a longo prazo de Macau, sabemos que o ambiente de Macau melhorou bastante. Agora, para o aperfeiçoamento da qualidade do ar de Macau, isto não se trata de um trabalho que deve ser desenvolvido só por Macau. Por isso, gostaria de saber quais são os países ou regiões que têm vindo a cooperar com Macau para o desenvolvimento desses planos. Obrigado. Senhora deputada Lei Zhengyi, obrigada, senhor presidente, senhor secretário, senhores colaboradores, caros colegas, bom dia. Segundo as leis, os terrenos, os recursos de solos vão ser aproveitados. No debate com a senhora secretária, de fato, também discutimos esta questão e a senhora secretária pediu-nos para debater com o senhor secretário sobre os terrenos que vão ser disponibilizados para aproveitamento. E agora o governo vai procurar terrenos para desenvolver diferentes projetos recreativos, desportivos e culturais. E assim espero que haja mais terrenos para facilitar a nossa vida. Segundo o senhor chefe executivo, o terreno do Jockey Club pode ser um dos terrenos a ser aproveitados. E, de fato, alguns terrenos já estão a ser desenvolvidos há alguns anos, como aquela da piscina olímpica. Então, não sei se é possível na Taipa criar um parque desportivo de grande dimensão para toda a população. Não sei se o governo pode disponibilizar mais espaços ou terrenos para a criação de instalações recreativas, desportivas, etc. Mas a população espera que alguns terrenos de pequena dimensão possam ser aproveitados para criar espaços verdes e de lazer. Há alguns planos neste sentido, e quanto ao desenvolvimento de diferentes setores, como da construção civil, de reciclagem, etc., não há espaço para colocação de equipamentos. Então, nas áreas mais longe dos bairros comunitários, o governo pode arrendar alguns terrenos para estes setores aproveitarem e procurarem desenvolvimento. De fato, pode recorrer a arrendamento para ajudar o desenvolvimento de diferentes setores. Espero que o governo possa considerar esta hipótese e fazer uma apresentação sobre isto. Quanto à habitação pública, segundo o senhor secretário, tanto no âmbito da habitação social como no âmbito da habitação econômica, vai haver aperfeiçoamento dos regimes. Agora, a procura é relativamente mais baixa em comparação com o passado. Nós devemos rever o regime e como é que o governo vai implementar o regime de permuta de habitação econômica, porque antigamente havia muitos agregados familiares que recebiam um T1, mas agora a família já é maior, então podem pedir para a troca de uma tipologia T2, T3 e também será que o agregado familiar composto apenas por um elemento pode candidatar-se a um T2 ou a um T3, porque isto pode ajudar os jovens a constituir famílias, porque não se sabe até quando é que podem trocar a sua habitação pública depois. Quanto aos preços da habitação econômica,
nós temos regime que é previsto por lei. Há muitas limitações e há critério, ou seja, não há valor fixo para os preços da habitação econômica. Tudo é feito com base numa fórmula. Como é que o governo vai definir os preços no futuro? É uma questão muito importante. E, em relação às obras públicas, tenho uma ideia que espero que deve ser concretizada. Quanto aos concursos públicos, devem ser contratados mais trabalhadores, ou seja, aquelas obras públicas devem contratar mais trabalhadores residentes, porque nos projetos plurianuais, de fato, nos últimos anos, estes projetos não são tantos como antes. E depois da conclusão da Zona A, se calhar muitas pessoas vão perder o emprego. E, nomeadamente, as empresas de média e pequena dimensão não conseguem concorrer com as grandes empresas. Então, não sei se o governo tem algumas políticas para ajudar estas empresas a proceder à atualização ou para concorrer nos concursos públicos, ou seja, dar prioridade às empresas locais nestes concursos públicos. Espero que o governo possa seguir este rumo. Quanto aos transportes, primeiro, transportes transfronteiriços. Circulação de veículos de Macau em Hong Kong, em Guangdong, perdão. Então, vai haver optimização do regime, não é? Então, a população quer saber se é possível aumentar o número de vagas para períodos não, ou seja, para as horas menos procuradas. E, de fato, agora a renovação também é muito complicada. É preciso fazer muitos procedimentos, formalidades. Será que basta entregar os documentos necessários para concluir a renovação? Não sei se o governo tem alguns planos sobre a optimização deste questão deste regime. E, segundo o governo, a circulação de veículos de Macau em Hanxin, através do posto fronteiriço Hanxin, pode ser concretizada em breve. Não sei qual é a caracterização. E muitos condutores estão muito preocupados com as obras de escavação viária. Então, aquele grupo de trabalho para a optimização da coordenação de obras viárias é liderado pelo senhor secretário. Sim, já foram desenvolvidos muitos trabalhos, mas, de fato, ainda há muitas escavações repetidas, há sempre obras nas vias públicas, o que incomoda muito a circulação da população e também de veículos. Então, agora há novas ideias ou medidas para evitar a situação, para atenuar o impacto, para evitar escavações repetidas. É uma questão que merece a nossa atenção. Os motoristas de autocarros estão a sentir muita pressão, porque as vias estão sempre acondicionadas, os percursos estão sempre a ser alterados. Por isso, temos que fazer mais neste aspecto. E quanto ao estacionamento inteligente, por exemplo, na residência para idosos, porque é que o parque de estacionamento cobra 8 patacas por hora. E ontem também foi anunciada uma nova medida no parque de estacionamento da estrada do governador Albano de Oliveira também agora é cobrada por meia hora. E quanto aos parquímetros, como é que vão ser atualizados, nomeadamente no pagamento inteligente? Obrigado. Deputado Márcio Sen. Bom dia a todos. Senhor secretário, com o slogan de
trabalhar com espírito empreendedor e avançar juntos para seguir no caminho certo e apostar na inovação para construir uma Macau feliz. E neste contexto, gostaria de perguntar ao senhor secretário o seguinte: quanto à deslocação de cidadãos é um tema muito importante, e quanto às obras viárias, e com o novo grupo de trabalho para a otimização da coordenação de obras viárias e também com o sistema sobre os informação geográfica de canalizações subterrâneas, e com esses sistemas, como é que pode o governo melhorar a situação, facilitar a deslocação dos cidadãos? E a construção de uma cidade de espetáculos também é muito importante para Macau, e como sabemos vamos ter os Jogos Nacionais, e quando há desfile, triagem de pessoas e melhorar as vias públicas, como é que o governo pode destacar pessoal ou recursos suficientes para facilitar a realização dos Jogos Nacionais? E mais, a facilitação de deslocação também pode contribuir a melhorar as vias públicas de Raem. E a divulgação dessas matérias também pode contribuir para elevar melhorar o ambiente empresarial das PME. E que medidas dispõe o governo para atrair ou introduzir mais turistas nos bairros comunitários para melhorar o negócio das PME? E quanto à deslocação verde, e o governo da Raem tem promovido imenso a utilização de veículos elétricos, mas com a meta dupla meta de carbono do país, por exemplo, no Indochina, mais de 60% de veículos novos adquiridos são veículos elétricos. E em Hong Kong, a percentagem é de um quarto ou um terço dos veículos novos são também veículos elétricos. Quanto às tarifas, o governo vai ponderar ajustar as tarifas de eletricidade para aliviar os encargos dos cidadãos em utilizar veículos elétricos. Mas, quanto ao carregamento de eletricidade de veículos, segundo alguns cidadãos, a falta de aparelhos ou para carregamentos de veículos, o que impede sua vontade de adquirir veículos elétricos. E o governo tem qualquer plano para reforçar a vontade dos cidadãos a adquirirem veículos elétricos? E quanto às tarifas e direitos de propriedades, uma série de questões por ser resolvidas. E para as instalações de carregamentos nos pedros, o governo tem qualquer maneira ou formas ou medidas para resolver os problemas referidos, mas que tem a ver com o plano de apoio financeiro para a eliminação de veículos altamente poluentes e também o abate de motociclos obsoletos e a sua subsidiação. Qual o plano do governo para promover a popularização dos veículos elétricos? E mais, outra indústria é a indústria de baixa altura. E neste ano, na sua tutela, também foi apresentado que sobre a integração do desenvolvimento nacional e também, ou seja, a construção de um porto de transporte aéreo internacional Macau na margem oeste do Rio das Pedras, e isto envolve segurança e também privacidade, etc., para desenvolver a economia de baixa altura, altitude. Qual o plano do senhor secretário para definir, por exemplo, algumas políticas interserviços para promover esta economia de baixa altitude? E quanto a esta economia, há que haver, por exemplo, portos e também outras instalações complementares. E na nossa vizinha Zhuhai, temos também
instalações, por exemplo, novo porto para carga, etc., para ajudar a apoiar o desenvolvimento desta economia. Como é que o governo pode reforçar a cooperação com as regiões vizinhas para podermos ter condições para desenvolver esta nova economia e também a rede de carga da Grande Bahia? Mas, quer desenvolver a economia da baixa altitude, quer promover a proteção ambiental, temos que áreas infraestruturas e também temos que elevar a consciência da população. E o governo aberta a visita para a visita das instalações sobre as infraestruturas e também as instalações ecológicas, incluindo a zona de ecológicas em Goutai, ou seja, também a dia aberta da IDAR e também embarcações de experimentação da exame, etc. Essas atividades podem ajudar os cidadãos a perceberem melhor as funções e os trabalhos diários do governo e também levar o respectivo reconhecimento. Não sei se esse tipo de atividades pode ser expandida a também outros serviços públicos e para os cidadãos poderem saber os trabalhos diários de outros serviços da sua tutela, e isto pode também reforçar o mecanismo de comunicação entre os cidadãos e a tutela do senhor secretário e também promover o desenvolvimento de Macau. Obrigado. Deputada Jessa Wang, obrigado, senhora Presidente, senhor Secretário, seus colaboradores, muito bom dia. Queria discutir com o senhor Secretário várias questões. Primeiro, tem a ver com as instalações de carregamento para veículos elétricos. Agora, estes veículos estão cada vez mais generalizados e o governo está a promover o aperfeiçoamento contínuo dessas instalações para a sua generalização. Segundo o número de registros novos, estes novos tipos de veículos elétricos ocupam um maior peso neste número, mas agora as instalações de carregamento em edifícios privados deparam-se com muitas dificuldades, nomeadamente para os lugares de estacionamento registrados em quotas, e isto também afeta a vontade dos residentes de instalar estes postos de carregamento na sua habitação. Sabemos que há também estas instalações nos autossilos públicos, mas estas instalações podem ser colocadas em edifícios privados, isto vai trazer maior facilidade para a população. E segundo a SAM, há cerca de 30 autossilos privados com estas instalações, e isto também corresponde à instalação de postos de carregamento para uso privado. E até 31 de março de 2025 havia 13.261 postos de carregamento nas vias públicas, e tendo em conta a procura dos residentes, há que ajustar as instalações de carregamento colocadas nas vias públicas e, portanto, o governo também já está a avançar com o trabalho de ajustamento tamanho de lugares de estacionamento nas vias públicas, e com a liderança do senhor secretário vai ser acelerada a promoção dos trabalhos de instalações de postos de carregamentos em edifícios privados. Isto vai também incentivar ou aumentar a vontade dos residentes de adquirir veículos elétricos. Gostava de ouvir as opiniões do senhor secretário sobre este aspecto. E
Nos últimos anos, o governo também tem promovido as deslocações verdes e incentivando os residentes a adquirir veículos movidos a novas energias. Mas, segundo o regulamento do trânsito rodoviário, há uma norma sobre a transparência ou de luzes para os vidros, para as janelas dos veículos, ou seja, de 70%. Isto também não corresponde às normas em vigor no interior da China. E sabemos que os vidros de veículos fabricados na China normalmente têm a função de proteção contra luz e se precisamos de introduzir estes veículos do interior de China para Macau, então há que proceder a troca de janelas ou vidro de veículos. Isto resulta num desperdício de dinheiro, também limitando as escolhas dos residentes. Agora, Macau só tem benefícios fiscais para veículos elétricos, mas não veículos híbridos. E sabemos que em Macau as instalações de carregamento ainda não estão muito generalizadas. Então é possível fornecer maiores benefícios fiscais para veículos híbridos em prol de promover as deslocações verdes. Então, senhor secretário, há ou não normas novas para, por exemplo, os vidros de veículos elétricos fabricados no interior da China? E em relação aos veículos híbridos, o governo vai ou não ajustar os respectivos benefícios fiscais em prol da generalização de veículos movidos a novas energias. E sabemos que em 2024 entrou em vigor a nova lei para ascensores, mas depois o seguro desses ascensores constitui um problema para a população e sabemos que este seguro não dá uma cobertura muito completa e isto também dificulta as seguradoras a prestar respectivos serviços. Assim, os utentes e os proprietários têm de assumir grandes responsabilidades em caso de acidente. E estas questões ainda não foram respondidas de forma clara. E o governo limitou-se a dizer que quando houver problema, então vai resolvê-los. Mas há falta de garantias para os sistemas de ascensores e há também lacunas neste aspecto. Portanto, se houver acidentes, então é difícil proteger e garantir os direitos da população. Então, o senhor secretário vai, através de diplomas complementares, exigir às seguradoras dar ou fornecer seguro com maior cobertura. E quanto à coordenação de obras de escavações viárias, sabemos que este já é um problema antigo, porque há sempre escavações repetidas nas diversas ruas, impedindo ou resultando no congestionamento de trânsito, afetando os negócios dos lojistas. E segundo a sua apresentação, sim, a sua tutela passou a liderar estes trabalhos. Então, há ou não planos para as futuras obras de escavações, evitando a sua repetição. Tenho também uma sugestão para o governo. O governo deve tomar como referência a prática de Hong Kong, ou seja, criar um serviço responsável exclusivamente pelas obras de escavações, evitando a sua repetição e reduzindo o tempo para a execução das obras. Eu sei que uma cooperação
interdepartamental pode ajudar a resolver a situação, mas a população está a sentir-se muito incômodo pelas estas obras. Senhor deputado Maiufo, obrigado, senhor presidente, senhor secretário, muito bom dia a todos. Sabemos qual é o objetivo do nosso governo, que é criar um Macau feliz, harmonioso e próspero, ideal para viver e trabalhar. E também dou o meu reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos pelo senhor secretário e pelos seus colaboradores. Quanto ao plano diretor, então temos 18 zonas. Agora, já há uma divulgação sobre os planos da Zona de Porto Exterior 1. E sabemos que esses planos vão ser, este plano vai ser concluído entre 2026 e 2027, e depois é necessário ainda 3 anos e 4 anos, ou seja, é necessário 3 ou 4 anos para concretizar isto agora, mas ainda faltam 13 zonas por desenvolver. Agora gostaria de saber qual é a calendarização para desenvolvimento dos planos relativos às 13 zonas. Mas ainda, por exemplo, na Horta e Costa, na Praia Manduco, etc. Sabemos que são bairros antigos e depois o Porto Interior também. Então, os planos de pormenor são importantes para o desenvolvimento dessas zonas ou bairros antigos. Agora, quanto aos planos pormenores que vão ser desenvolvidos em breve, quais são esses planos de pormenores que o governo vai lançar? Porque sabemos quais são as exigências e as necessidades das várias zonas e, por isso, gostaria de saber qual é a calendarização para esses planos de pormenor. E a senhora secretária de Assuntos Sociais também disse-nos que vai haver aproveitamento de 3 terrenos. Agora, os 3 terrenos vão ser aproveitados para a criação de instalações recreativas, desportivas, etc. Por isso, gostaria de saber quais são a localização dos 3 terrenos, quais são os planos, quais são as instalações que vão ser construídas e qual é a percentagem das áreas desses terrenos que vão ser disponibilizadas para a utilização da nossa sociedade. Mas ainda, a nossa equipa tem vindo a salientar a importância da reserva de terrenos para a criação de espaços de lazer e para a criação de parques de estacionamento. Mas os trabalhos acho que estão a ser desenvolvidos de uma forma lentamente. Por isso, gostaria de saber se vai haver ou não aproveitamento de reservas de terrenos ou os terrenos em reserva para o desenvolvimento de outras, ou para a criação de outras instalações. Uma outra questão que tem a ver com os veículos, acidentes com veículos elétricos, e houve 7 casos e 3 acidentes envolvem motociclos. E de acordo com esses casos, sabemos que normalmente esses incidentes ocorrem nos parques de estacionamento e no processo de carregamento. E no passado também coloquei várias questões ao governo. E o governo disse-nos que já pediu às empresas de parque de estacionamento para, então, reforçar os equipamentos de contra-incêndio, por exemplo, os extintores para, então, os casos de incêndio causados pelos veículos elétricos. Agora, não sei qual é o ponto de situação de execução desses trabalhos. Agora, por isso, gostaria de saber sobre o seguinte: os parques de estacionamento com postos de carregamento, qual é o ponto de situação dos equipamentos contra incêndios nesses parques? E há dias, o secretário da Segurança também disse-nos o seguinte, que depois de haver um incêndio, a ocorrência de um incêndio, o incêndio normalmente vai alastrar de forma vertical. E alguém propôs para a instalação dos postos de carregamento a partir da cave 1 para baixo. E o governo disse-nos que é necessário, então, fazer uma consulta pública e acho que, então, não sei como é que
como é que está o ponto de situação da consulta pública sobre isto? E se os serviços competentes vão ou não, então, dialogar com os corpos dos bombeiros para, então, saber qual vai ser o regulamento para os veículos motorizados, ou elétricos, perdão, que vão para os veículos elétricos. Mas ainda quanto aos arruamentos, o governo pensa, que a habitação vai ou não efetuar estudos sobre as 5 classes de habitação para saber qual é a situação de procura e tendo em conta as necessidades da nossa sociedade para então poder responder às necessidades da nossa população. Mas ainda na zona A, ainda há 11 terrenos por aproveitar da habitação pública e gostaria de saber qual é a calendarização para o desenvolvimento desses terrenos. Sabemos que a habitação intermédia também é importante e, por isso, gostaria de perguntar ao governo se vai ou não lançar novas políticas, por exemplo, disponibilizar alguns recursos habitacionais para, ou seja, permitir um elemento agregado familiar para, então, candidatar-se às habitações de T2. Vai ou não ainda lançar uma política de primeiro alugar ou arrendar e depois adquirir. E isto para, então, ajudar os jovens para, então, adquirir a sua primeira habitação, para aliviar os seus encargos financeiros e para, então, haver maior flexibilidade no que diz respeito à mobilização dos seus recursos habitacionais. E quanto à troca ou permuta de habitação, gostaria de saber sobre o seguinte: como é que os trabalhos vão ser desenvolvidos, vai ou não, então, divulgar as seguintes informações, por exemplo, tipos de destinatários, como é que vai ser, então, como é que vão recolher as informações junto dos destinatários e como é que vai ajudar a nossa população a adquirir a sua primeira habitação. Por último, gostaria de saber sobre o seguinte: quanto ao mercado privado, imobiliário, mercado do governo, mercado imobiliário privado, então vai ou não lançar o regime de bonificação, e isto é para ajudar a nossa população, para aumentar a confiança da nossa população do mercado privado. E também há muitas vozes sobre o registro online para a obtenção de cotas para a circulação de veículos, para a prestação de serviços de transportes de passageiros. Agora, para então haver esse regime online, então para lançar isto, acho que é necessário vários estudos, então há que ter em conta os direitos das diversas partes, a nossa capacidade das nossas redes viárias, então quando é que vai então acabar a sua avaliação e vai haver ou não haver consulta pública para então recolha de opiniões junto da nossa população sobre isto. Para o governo. Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, quanto à questão colocada pelo senhor deputado Goh Kam Fai, bem, vários deputados perguntaram sobre aqueles terrenos disponíveis mencionados pela senhora secretária, terrenos para instalações desportivas. Sim, nós temos mantido uma comunicação estreita com a senhora secretária para os assuntos sociais e cultura. E nós também escutamos as opiniões do setor educativo e analisamos os terrenos da nossa reserva, que ainda estão por aproveitar, para ver se é possível disponibilizar alguns terrenos para o uso por parte de escolas ou de outras entidades. Já realizamos alguns estudos e, até o momento, temos 3 terrenos. Na primeira fase, temos 3 terrenos.
Mas não se preocupem. Depois, vamos continuar a tentar para ver se é possível disponibilizar ainda mais terrenos. Sim, tenho algumas informações aqui na zona A, no nota B13. Este lote vai ser utilizado como campo livre, que ocupa 15.800 metros quadrados. E na zona do Lago Lamwan, nota C8, também pode ser utilizado pela população, que ocupa 4.422 metros quadrados. O terceiro lote fica na Taipa, que é a PT7. A área é relativamente maior. Ocupa... Aliás, esta área ocupa 3.700, cerca de 3.100 metros quadrados. Ou seja, nesta fase temos estas 3 notas disponíveis. Então, além dos campos livres, ainda podemos disponibilizar os terrenos para outras finalidades. Tendo em conta a situação de diferentes zonas, nós vamos utilizar alguns lotes para parques de estacionamento provisórios. Por exemplo, em Kluane, quando trabalhava no IACM, a população de Kluane solicitava sempre disponibilização de um parque de estacionamento nesta zona. Mas por diferentes motivos, agora nós encontramos um lote da base Águia Voadora para servir de parque de estacionamento provisório que pode acolher cerca de 70 viaturas. E no bairro Toisan, no edifício Ga Choi Lai, aquele terreno também vai ser utilizado como parque de estacionamento provisório que pode acolher 45 automóveis e cerca de 20 motociclos e ciclomotores. Vamos continuar a encontrar mais terrenos para outras finalidades. Estamos a fazer o nosso melhor. E há provavelmente 8 a 10 terrenos que podem ser aproveitados. Depois é que vamos divulgar mais informações quando tudo estiver pronto. Outra questão levantada pelo senhor deputado Goh Kam Fai sobre a recolha de resíduos. De fato, o senhor deputado Lam Nyu To pode ser a minha testemunha. Como é que nós tratamos os resíduos recolhidos? Podem falar com o senhor deputado Lam Nyu To, porque ele participou no nosso trabalho de divisão e classificação de resíduos. Ela trabalhou com a nossa equipa e foi a diferentes pontos para ver como os resíduos são classificados. Por isso, ela conhece muito bem todo o processo. Este é apenas um exemplo. Algumas pessoas duvidam se nós simplesmente recolhemos, ou seja, misturamos todos os resíduos recolhidos. Mas não é assim. De fato, nós procedemos a uma classificação, ou seja, depois no nosso ponto de recolha, nós vamos fazer uma classificação simples e depois os resíduos vão ser exportados. Aqui deixo um apelo. De fato, os alunos das escolas também podem participar nestas atividades de recolha. Podem contribuir para a recolha e reciclagem de resíduos
para terem melhor conhecimento sobre este processo de recolha de resíduos. Quanto aos trabalhos de redução de emissões de carbono e na gestão da qualidade do ar a nível regional, de fato, nós temos mantido uma cooperação e comunicação com Zhuhai e Hong Kong, e nós temos uma rede regional de gestão da qualidade do ar. E através desta comunicação e através de diferentes trabalhos desenvolvidos, fazemos cada a parte de gestão da qualidade do ar e, em geral, na delta do Rio das Pérolas, a qualidade do ar tem se mantido bastante boa e só que o nível de ozono ainda é relativamente alto. Mas vamos continuar a trabalhar para tentar reduzir as emissões de carbono. Por exemplo, vamos ver se é possível controlar alguns materiais, como, por exemplo, a tinta, que vão produzir substâncias tóxicas, como VOC, compostos orgânicos voláteis. Quanto aos trabalhos dos serviços meteorológicos, nós temos otimizado o nosso mecanismo de previsões meteorológicas. Ou seja, nós vamos primeiro prever a evolução do tempo nos próximos dias, nos recentes dias, e depois vamos prestar atenção à influência das condições meteorológicas. Através de diferentes meios, vamos assegurar as previsões meteorológicas e divulgar as informações através de redes sociais, por exemplo, no WeChat e em diferentes aplicações. Nós vamos divulgar as informações meteorológicas mais atualizadas e também vamos manter a comunicação com os serviços de educação para as escolas tomarem conhecimento imediato das condições meteorológicas. E depois, se tivermos mais tempo, vou passar a palavra ao senhor diretor para fazer uma apresentação mais detalhada. Quanto à questão da senhora deputada Lei Zhengyi sobre os terrenos para finalidade desportiva e criativa, já respondi. Para o uso por parte de diferentes setores, sim, nós temos uma atitude de abertura e vamos analisar esta questão com cautela, porque os terrenos são escassos em Macau e vamos ponderar as necessidades de diferentes setores. Mas vamos considerar esta ideia. E o senhor deputado Ma Yufeng também perguntou sobre o regime de troca de habitação econômica. Nós estamos a realizar estudos preliminares e vamos ponderar sobre os fatores, elementos mencionados pelos ambos os deputados. Mas nesta fase ainda estamos a estudar e assim que tivermos novidades, vamos divulgá-las ao público. Sim, nós sabemos que toda a população está atenta a esta questão e vamos deixar a participação por parte do público. E quanto às obras públicas, nós vamos ponderar que o progresso ou como é que vamos promover as obras públicas para facultar mais postos de trabalho para os trabalhadores locais. E no futuros anos, na minha tutela, vamos construir vamos criar zonas novas e também vamos ter em conta as zonas antigas e
vamos envidar mais esforços na construção ou na promoção da construção dos bairros antigos e no futuro vamos lançar realizar obras públicas de dimensões diferentes ou através de consulta para que mais empresas locais possam participar no nosso concurso público. E quanto a avaliar as propostas de consulta, vamos também ponderar a proporção entre os trabalhadores locais e não residentes e vamos ter um documento jurídico para regulamentar as obras adjudicadas. E quanto às questões de trânsito, depois, se calhar, vou passar a palavra. Por exemplo, a circulação de veículos no Macau e em Guangdong. Vou passar a palavra ao senhor diretor da DESAS para a respectiva explicação. E vários deputados também colocam questões sobre as obras viárias e também a respectiva coordenação. Permite-me explicar um pouco, porque vários deputados também colocaram questões relativas às obras públicas. E vou despedir mais tempo para explicar sobre os trabalhos do Grupo de Coordenação para a Otimização das Obras Viárias. E após a criação deste grupo, realizamos 3 reuniões. Na primeira reunião, nós reunimos com todos os membros do grupo, especialmente do nível superior, para definirmos, explicarmos qual o nosso ritmo futuro dos nossos trabalhos, e depois de definir o ritmo futuro e em zonas não desenvolvidas em que se envolve obras viárias, vamos também planear, reservar espaço para estubagem ou canalizações. Portanto, vamos ter a segunda reunião com os responsáveis das empresas de canalizações para obtermos um consenso maior. E na terceira reunião, reunimos com 6 associações do setor para recolher opiniões e obtemos apoio positivo para os nossos trabalhos. E vamos promover os trabalhos de reserva de canalizações ou tubagens para facilitar e reduzir a situação de repetição de escavações. E quando bloquear de vias, se calhar o tempo vai ser prolongado, mas a oportunidade de repetição vai ser reduzida. E quanto a este trabalho, temos que comunicar suficientemente com o setor, porque os nossos trabalhos vão envolver ou implicar a concepção dos futuros prédios, incluindo abastecimento de água e também drenagem, escoamento de água. Portanto, temos que trabalhar em conjunto com o setor e temos recebido opiniões e apoio positivo. E no futuro vamos ter um ponto piloto no São Domingo, mercado São Domingo, e vamos bloquear a rua, a zona, mas, ou seja, em algumas zonas que vão ser devolvidas, vamos reservar espaço para, por exemplo, na parte em frente do passeio ou da via pública, vamos reservar uma parte para as obras de tubagem ou canalização. Desperdi muito tempo para explicar isso, mas porque é importante. E também obtivemos apoio ou reconhecimento do setor. Portanto, temos confiança em promover estes trabalhos. Quanto à questão colocada pela deputada Lei Zhengyi, que tem a ver com o estacionamento inteligente, no futuro vamos ponderar especialmente a necessidade do mercado e já avançamos com o primeiro passo, isto é, o tempo de cobrança de tarifa de 1 hora para meia hora. E vamos ter um mecanismo mais flexível e mais tarde
ou estamos a estudar, vamos através de diversos auxílios, procedemos os estudos para lançar progressivamente em diferentes auxílios com regime de tarifas diferentes. Vamos ponderar a taxa de utilização de auxílios para o respectivo ajustamento. Quanto à questão colocada pelo deputado Ma Zhisen, que tem a ver com informações geográficas e também estupagem, canalizações subterrâneas, vamos também apoiar as empresas de escavações de canalizações para evitar a repetição de escavações. E se tiver tempo, também vou passar a palavra ao senhor diretor da DSCC para complementar as respectivas informações. E quando as atividades de grande dimensão ou a sua desvio ou triagem de pessoas, os serviços competentes vão melhor preparar para esses trabalhos. Vamos através, por exemplo, shuttle-bus ou também serviços de metro ligeiro para melhorar os trabalhos de triagem e também a ligação de fluxo de pessoas. E quanto à parte dos veículos antigos, vamos continuar esse trabalho para dar coordenação com o plano de meta de dupla carbono do país. E em Macau existem 130 mil motos e vamos tentar substituir para motos elétricas e também preparamos para o respectivo carregamento. Quanto à visita à zona ecológica e também as instalações de proteção ambiental, com base nos nossos trabalhos, se houver oportunidade ou tivermos condições, vamos abrir as respectivas zonas para o público, para a população poder conhecer melhor os nossos trabalhos. E quanto à tarifa de carregamento, de facto, já ajustamos. E quanto a horas de vazio, as tarifas foram reduzidas. E também vamos ponderar, segundo a evolução do mercado, ajustar as respectivas tarifas. E quanto à questão colocada pelo deputado Ma Yufeng, que tem a ver com o plano de pormenor, mesmo que não haja em certas zonas planos de pormenor, também temos já certos planos para as zonas sem planos de pormenor. Portanto, não se preocupa com isto. E quanto ao aproveitamento do terreno, já respondimos. E quanto aos acidentes de veículos elétricos, e se for moto elétrico que tem a ver com o modelo de eletricidade, e vamos padrões de eletricidade, portanto, vamos tentar ajustar, alterar o modelo para as tomadas. Obrigado. Deputado Kukanfai, obrigado, senhor presidente. Agradeço a resposta muito detalhada do senhor secretário. Já respondeu todas as minhas questões. E o governo já encontrou 3 terrenos para servir de campos livres. Isto vai trazer muitos benefícios para os jovens e também a população da sociedade. Sim, o senhor secretário já tomou posse há 4 meses e os trabalhos da sua tutela estão a ser promovidos de forma científica ao longo dos últimos anos.
Sim, temos uma colaboração muito satisfatória com o senhor secretário e o governo também já lançou medidas para o ajustamento de tarifas de autossilos públicos, encontrar terrenos para campos livres, etc. E, de facto, em relação a infraestruturas, muitos diretores das escolas entendem que o governo consegue resolver o problema de forma acélera. Depois também vou falar ou perguntar ao deputado Lamutho sobre aqueles trabalhos de reciclagem seletiva de resíduos. E, por fim, também espero que o senhor secretário possa fazer melhor as ações de divulgação e promoção sobre os trabalhos desenvolvidos. Obrigado. Senhora deputada Leitchengue, obrigado, senhor presidente. Obrigada pela explicação pormenorizada do senhor secretário. Sim, sabemos que o governo tem vindo a arranjar terrenos para, então, desenvolver os seus trabalhos para a criação de mais instalações de lazer. Agora, espero que os serviços competentes continuem a escutar as opiniões da nossa sociedade. Agora, há bocado falou sobre alguns aproveitamento temporário. Agora, o aproveitamento temporário, por exemplo, das instalações desportivas, instalações para os espetáculos, sabemos que há falta. Para além de campos livres, para campos para badminton, futebol, etc. E recentemente estão a discutir sobre desportos, sobre o gelo. Agora, quanto à construção de estádios ou pavilhões para esse tipo de atividades, por exemplo, há bocado falei sobre o terreno do Jockey Club. Podemos ou não aproveitar esse terreno para, então, criar um pavilhão ou uma instalação polivalente? Acho que isto deve incluir nos seus planos prioritários, mas ainda eu tenho que apresentar as minhas opiniões, porque a revisão de uma lei não é fácil. Agora, quanto àquela política de permuta ou troca de habitação, sabemos que o regime permanente é muito importante. Estamos a falar e é necessário ainda saber, ou seja, realizar atividades para saber as necessidades da nossa população. Ainda há que ter em conta também sobre os critérios para a definição dos preços das habitações e ainda temos que ter em atenção os critérios para os rendimentos. Será que, quando do estudo sobre a política de permuta da habitação, os serviços competentes vão ponderar esses fatores? Mas ainda sobre o plano de circulação de veículos de Macau em Hanqing, também gostaria de obter mais informações sobre esta política. Senhor deputado Masi Singh, obrigado pela resposta do senhor secretário, mas ainda faltam algumas por responder. Por exemplo, vai haver mais postos de carregamento nos edifícios privados e também sobre a baixa altitude. Gostaria de ouvir mais. Nesta ronda não vou colocar mais questões, espero ouvir mais o senhor secretário para responder às restantes questões. Obrigado. Deputado Zé Saiwan, obrigado, senhor presidente. Agradeço a resposta a minhas questões parcial. E quando a deslocação verde, segundo a apresentação do senhor secretário, que tem a ver com proteção ambiental, a minha preocupação é que a oferta de eletricidade pode ou não suportar a necessidade de carregamento dentro do prédio, porque há cada vez mais instalações de carregamento. E o senhor secretário vai cooperar com o CEM para avaliar ou realizar um teste sobre a capacidade e eletricidade de toda a cidade. Se descobrir que a capacidade não seja suficiente, então vai ponderar alargar ou ampliar a respectiva capacidade. E mais, quanto aos veículos movidos a novas energias, e no mercado há falta de reparação ou manutenção a este tipo de veículos. Quando houver problemas, os proprietários têm que transferir os seus veículos para a oficina oficial para a reparação. E o governo vai apoiar, por exemplo, realizar cursos ou formação para a reparação de veículos elétricos e também atribuir os certificados para elevar o nível do setor e promover também, ao mesmo tempo, o emprego local. E
também criar um regime de certificação de reparação de veículos elétricos para melhor promover a deslocação verde. Obrigado. Sim, senhora deputado Che, parece que a última é uma nova pergunta. Deputado Maiofão, obrigado, senhor presidente, senhor secretário. Também agradeço a sua resposta muito detalhada, mas há também questões que ainda não foram respondidas. Queria também elogiar os trabalhos do senhor secretário no âmbito de aproveitamento de terrenos de reserva e há também cidadãos que me disseram que se esperam que haja mais terrenos podem servir para fins provisórios, por exemplo, aquele terreno no Parque Oceânico de Taipa. Então, qual o seu plano? Vai ser construído aquele parque oceânico ou para outros fins? E a frente daquele terreno também há uma zona D, C, D e também zona E1. Então, como é que vai interligar o desenvolvimento dessas zonas? Por exemplo, em termos de instalações complementares de trânsito, por exemplo, podemos ou não utilizar aquele terreno do Parque Oceânico para interligar o metro ligeiro. Este terreno, qual o seu papel? E quanto a instalações de carregamento em edifícios privados, agora em Macau também há leis, mas só tem a ver com a segurança contra incêndio. E as leis não conseguem acompanhar os padrões nacionais, nem determinam exigências concretas sobre a segurança contra incêndio. Então, no futuro, o governo, o senhor secretário também vai dialogar com o corpo de bombeiros para estudar se é necessário alterar a lei para garantir a vida e segurança da população. Obrigado. Faça favor, governo. Obrigado, senhor presidente. Quanto às questões levantadas pelo senhor deputado Chai Wang e Maiofão sobre as instalações de carregamento, tenho que realçar sobre o seguinte. As instalações são suficientes agora nos espaços públicos e quanto a essas instalações, então temos 2.308 instalações de abastecimento ou de carregamento, estão já em funcionamento 1.350. Ou 1.353 já estão em funcionamento. E quanto aos parques de estacionamento privados, sobre a instalação instalação dos postos de carregamento, já em várias ocasiões dialoguei com os deputados e há anos. Então, já atualizamos as regras sobre as potências dos edifícios, potência de eletricidade dos edifícios. Nos edifícios novos, então, há que ter potências suficientes e há que ter cabos elétricos que vão ser instalados diretamente até ao parque de estacionamento. E com esses trabalhos temos que ver o seguinte. Segundo o Código Civil, se temos que introduzir novos ajustamentos a essas regras, se é necessário ou não trabalhos interdepartamentais para, então, desenvolvermos esses trabalhos de revisão. Para além de abastecimento ou de carregamento, a troca de baterias também é uma outra solução para os veículos elétricos. E nós temos vindo a lançar planos para, então, a nossa população ter mais opções de carregamento dos seus veículos. Porque no interior da China sabemos que já há tecnologias avançadas, nomeadamente nos postos de carregamento ou nos armários de baterias. E, por isso, vamos, então, ter em conta a experiência das regiões vizinhas para, então, desenvolver os nossos trabalhos. Ora, sobre as instalações de carregamento, a sua segurança, sim, damos muita importância à segurança dessas instalações. Para além das obras públicas, o grupo interdepartamental também conta com a participação de representantes dos corpos de bombeiros
e temos instruções para a instalação de postos de carregamento, para então satisfazer as regras de contra-incêndio de Macau. E com a participação de representantes dos corpos dos bombeiros, independentemente da legislação, dos novos planos, etc., então vamos dar prioridade à segurança contra incêndio. E nesta fase, já elaboramos, desenvolvemos algumas consultas públicas e já incumbimos as empresas específicas para elaborar estudos, tendo em conta os padrões nacionais, para então podermos elaborar as nossas orientações. E queremos mesmo concretizar e lançar essas orientações. Também o senhor deputado Maiofon falou sobre o mercado privado, imobiliário privado. Se é possível, então, lançar medidas de promoção. Ora, temos que ver qual é a transformação do nosso mercado imobiliário e temos que tomar uma posição aberta e ver que medidas é que podemos lançar para equilibrar o desenvolvimento desses dois mercados. Agora, quanto à marcação online, já estamos nos trabalhos preparatórios. Começamos os trabalhos a partir do zero, agora temos que desenvolver os trabalhos de uma forma gradual, tendo em conta a realidade de Macau. E vamos dar prioridade, então, à marcação online para os táxis. E se conseguir, então, funcionar bem, então vamos alargar essas políticas para os outros mercados ou outros sectores. E quanto à política de circulação de veículos de Macau para a província de Hong Kong, eu peço ao meu colega para fazer uma explicação. Obrigado, senhor secretário. Quanto à circulação de veículos de Macau em Guangdong, de fato temos optimizado a nossa aplicação e em breve também vamos introduzir ainda mais melhorias. Por exemplo, no aspecto da marcação ou na notificação sobre a saída do território. E se não tiverem sido apresentados os documentos no prazo de 30 dias, também vai haver uma notificação de arquivamento para os interessados tomarem conhecimento do andamento do processo. E quanto ao seguro, também emitimos notificações. Obrigado, senhor secretário. Se quer o senhor diretor também responder sobre o filtro de proteção solar? Sim, quanto a esta questão, também prestamos atenção a este problema, porque os nossos portões são iguais a Hong Kong, mas em comparação com o Japão e o China, que não é tão rigorosos, mas na próxima fase vamos ajustar ou melhorar os respectivos diplomas para dar resposta às necessidades dos cidadãos. Vou passar a palavra ao diretor quanto a seguro de ascensores. De facto, quanto da produção legislativa, também já discutimos sobre isto, já escutamos as opiniões do setor de seguro. E as seguradoras não fornecem este seguro específico para ascensores. E ascensores, na sua maioria, são partes comuns dos edifícios. E, portanto, em relação às partes comuns, também há seguros contra a responsabilidade de terceiro. Quanto à economia de baixa altitude, peço ao meu colega para dar uma resposta. Obrigado, senhor secretário. Obrigado pelas questões colocadas pelo senhor deputado Ma Chi-seng. Quais são, então, são normalmente aeronaves transfronteiriças ou helicópteros que vão até Shenzhen e Hong Kong. Com o desenvolvimento dos drones, sabemos que também estamos a abranger as atividades culturais para o cadastro, para as atividades cadastrais, etc. O senhor deputado Ma Chi-seng também disse-nos que os drones, quais são os desafios dos drones, porque os drones são diferentes, os padrões, as regras
Ou seja, as regras de Macau são diferentes das regras de Hong Kong e do interior da China, por causa do espaço aéreo, porque o nosso espaço aéreo é mais limitado do que a região vizinha e tem o espaço aéreo, então estão sob supervisão e controlo. E sobre as atividades de drones, comunicação, fiscalização ou de vigilância, etc., ainda não temos padrões uniformes e, por isso, as aeronaves tradicionais, então, a sua gestão, então, ainda temos que... ainda está por concretizar, ou seja, a circulação desses tipos de aeronaves ao mesmo tempo no mesmo espaço aéreo de Macau. Sabemos que perto do aeroporto de Macau, nas proximidades, é proibido a utilização de drones. E para então satisfazer as necessidades dos setores de Macau, então depois de uma avaliação de riscos, então permitimos as atividades de drones em algumas localidades. Em 2027, então já houve 727 pedidos e já então aprovamos mais do que 500 casos ou pedidos. Quer dizer, podem desenvolver atividades através de drones, mas há que ter autorização. Agora vou passar a palavra ao senhor diretor para falar da cooperação com a zona de cooperação com Hanqin. Quanto à cooperação com Hanqin, tendo em conta que a área terrestre de Macau é pequena e a densidade populacional é muito alta, por isso é difícil encontrar espaço para a criação de estações de monitorização. E agora, com as políticas favoráveis com a província de Guangdong, agora na zona de cooperação nós conseguimos construir uma estação de monitorização conjunta. O trabalho está a decorrer com sucesso e depois esta instalação vai contribuir para aumentar a capacidade de prevenção e para aumentar o conhecimento do público sobre as informações meteorológicas. De fato, os serviços meteorológicos têm desenvolvido diferentes trabalhos, recebendo visitas de diferentes entidades. Obrigado. Deputado Lan Xingyong, obrigado, senhor presidente, senhor secretário, senhores colaboradores. Bom dia. Primeiro, gostaria de falar com o senhor secretário sobre a situação de trânsito. A capacidade de acolhimento de autocarros continua a aumentar e o governo também depositou maior recursos para apoiar os serviços de autocarros, só que ainda não obteve o reconhecimento da população, porque há ainda dificuldade de apanhar autocarros, por exemplo, a repetição de carreiras, etc. E em algumas zonas há mais pessoas, em certas zonas há menos pessoas, portanto a distribuição não é razoável. Portanto, como é que o governo pode melhorar os serviços de autocarros? E no ano passado, o número de visitantes atinge cerca de 35 milhões de e, portanto, a pressão de trabalho dos condutores de autocarros é maior. Portanto, com o termo de contrato de concessão, não sei se o governo deve melhorar o ambiente de trabalho para aliviar a pressão dos condutores de autocarros. E em muitos setores também existe um mecanismo de tolerância. No setor de autocarros também há que haver este tipo de regime para permitir oportunidade aos condutores de autocarros, por exemplo, terem oportunidade de formação para poderem continuar a trabalhar nesse setor. E quanto aos serviços de táxi, temos 1.400 táxis pretos e também 300 radiotáxis. E segundo alguns cidadãos e turistas, é muito difícil apanhar um táxi. E como é que, através do regime de licenciamento, ou seja, se o governo vai ponderar a necessidade do número de táxis em Macau e qual o plano do governo em relação a esta matéria. Mas,
quanto ao regime de taxa, entre aspas, que entrou em vigor, ou seja, o preço de concurso é relativamente baixo e para assegurar o ambiente de trabalho para taxistas, o governo tem trabalhado muito, mas os taxistas continuam a ter grande pressão com baixo rendimento. E para ganhar mais, tem que conduzir mais tempo. E com a entrada da nova lei de táxis, como é que o governo pode assegurar ou garantir os direitos e um rendimento seguro dos taxistas? E também há muitas queixas sobre a atitude negativa dos taxistas. Isto é porque os taxistas têm que conduzir durante muito tempo. E mais, que tem a ver com a entrega de alimento ou estafeta. E, segundo algumas empresas, há uma grande perda de condutores, porque há muitas encomendas e também há risco de receber multa e também apresentei uma interpretação escrita para pedir ao governo encontrar espaços adequados ou parques temporários para estes condutores poderem estacionar os seus veículos. Não sei se o governo vai ponderar sobre isto, mas lei do trânsito rodoviário está em revisão e não sei se pode, através da revisão da lei, melhorar o mecanismo de multa. E mais, quanto à expansão da rede de metro ligeiro, espero que o governo possa acelerar os respectivos trabalhos para que o metro ligeiro puder resolver o problema de trânsito. E como é que o governo futuro, através de outras plataformas ou aplicação de telemóvel para melhorar os serviços de metro ligeiro e mais. E há sempre avaria ou falhas metro ligeiro e no futuro, quando há necessidade de recursos humanos, também ou a necessidade de recursos humanos também vai aumentar. Espera-se que o governo possa formar mais trabalhadores locais para estes poderem dedicar-se ao setor do metro ligeiro. E mais, quanto à política de habitação, e na zona de Areia Preta, as obras de habitação intermédia já estão em curso. E quanto aos preços, tal como referiu o deputado Lei Zhengyi, de facto, agora 3.000 patacas já é muito aproximado ao preço do mercado. Portanto, espera-se que o governo possa haver uma tabela de tarifas ou preços razoáveis para os cidadãos, porque, de facto, 3.000 patacas não é barato para a população. E quando a definir os preços de habitação intermédia, qual o plano do governo para podermos haver uma tabela de preços razoáveis? E mais, tem a ver com a veiculação, a circulação de veículos de Macau em Hangqin. E quando esses veículos, através de Hangqin, para ir à zona de Guangdong, e qual o plano do governo destinadamente às instalações complementares para facilitar a implementação desta medida? E quanto à circulação de veículos de Macau em Guangdong, que é uma boa política, por exemplo, em horas de vazio, pode o governo aumentar as cotas, incluindo a renovação, quer a circulação de veículos de Macau em Hangqin, quer em Guangdong. Por exemplo, os procedimentos de renovação não sei se podem ser simplificados, por exemplo, quanto à parte do seguro e etc., para elevar a qualidade dos serviços. Mas que tem a ver com a concessão de licença de telecomunicações que vai terminar no final deste ano.
segundo os relatórios da SLAC, através da revisão da lei, ou seja, como é que o governo pode promover um mercado ou uma concorrência mais justo ou leal quanto à área de telecomunicações, mais que tem a ver com a proteção ambiental. Agora, na zona norte e perto da Idara, a população é muito intensa, incluindo a pista de bicicleta. E quanto ao cheiro, o mau cheiro, como é que o governo vai resolver este problema? E mais que tem a ver com o ruído, como é que o governo vai rever a lei sobre o ruído para resolver o problema? Obrigado. Deputado Chegla, obrigada, senhora Presidente, senhora Secretário, seus colaboradores, muito bom dia. Depois de ouvir as respostas a questões de 5 deputados, há dois termos que ouvi mais, ou seja, aperfeiçoamento e espaço para melhoria. Mas parece que não é muito, é algo muito vago, não é muito concreto. Portanto, espero que possam dar respostas mais concretas. A seguir, tenho algumas questões sobre o trânsito que quero falar com o senhor secretário. Agora, há muitos turistas em Macau que não conhecem bem as regras de trânsito de Macau. E muitas vezes foram multados de 300 patacas. Então, senhor secretário, que medidas tem para aumentar a consciência dos turistas sobre as regras de trânsito e de passagem ou travessa de ruas? Por exemplo, na zona de Toisan, nas partes do cerco, em Saint-Malo, também há muitas estas infrações pelos turistas. E a segunda questão tem a ver com os autocarros. Alguns deputados também falaram sobre isto. Recentemente também, sim, apanhei muitas vezes autocarros, nomeadamente carreira número 6A. Sim, parece que está a andar à volta. Por exemplo, passa 2 vezes pelo Hospital São Januário. Será isto necessário? Peço-vos para prestarem mais atenção a isto. E muitas vezes os residentes e os turistas têm dificuldade em apanhar autocarros durante as férias. Então, será que o governo vai criar autocarros ou carreiras para visita que circulam entre os postos fronteiriços e os pontos turísticos, para assim surtir o efeito de triagem ou dispersão de turistas, para evitar os conflitos entre os residentes e os turistas? E na apresentação da SLAC, disse o seguinte: o transporte marítimo, no transporte marítimo vai ser aperfeiçoada a rede de transporte marítimo. Ou seja, em 2009 entrou em funcionamento os serviços de autocarros transfronteiriços na Ponte Delta. Mas, segundo muitos residentes, sim, utilizar meios de transportes públicos para chegar a Hong Kong, parece que isto leva muito tempo, porque no passado bastava 15 minutos para chegar a Hong Kong, ou seja, 1h30 para chegar a Hong Kong, com uma tarifa de 100 e tal ou 200 patacas. E agora há menos
barcos transfronteiriços, isto também limita as escolhas dos residentes, mas se os residentes optam por serviços de autocarros transfronteiriços, isto leva muito tempo, porque quando chegar a Hong Kong, têm ainda a apanhar autocarros para chegar ao seu destino. Isto leva até 2 horas. Portanto, se tiverem pressa, então há que apanhar táxi e o custo é cerca de $300 de Hong Kong. E assim, o tempo para circular entre as duas regiões, o tempo é o dobro. E agora há muitos concertos a realizar em Macau. E normalmente os concertos encerram às 10 da manhã. Então, para voltar para Hong Kong, muitas vezes não há embarcações e os turistas estão obrigados a optar por serviços de autocarros transfronteiriços e o tempo necessário pode atingir 3 horas. E devido a esta inconveniência de serviços de transporte, estes turistas de Hong Kong estão obrigados a desistir de vir para Macau para assistir concertos. E sabemos que estes turistas de Hong Kong também têm forte capacidade econômica de compra. Então, que ideias tem o senhor secretário? Será que vai exigir as companhias de embarcações, ou Jetboy, para aumentar a frequência de embarcações durante a parte da manhã e da noite? E há bocado, muitos também falaram sobre os serviços online de chamada de transporte e vai ser aumentado o número de táxis via marcação online. Agora já é difícil apanhar táxi nas ruas, então será viável este serviço online de chamada de táxi? É apenas um slogan? Como é que este serviço online pode nos ajudar? Não sei se o senhor secretário pode fazer uma apresentação sobre isto. E durante o desenvolvimento deste serviço online de chamada de táxi, então, será possível criar licenças de táxis que circulem entre Macau e Hengqin? Tenho ainda algum tempo, então vou falar ainda mais sobre a proteção ambiental. Se temos um plano para 5 anos, então no futuro o senhor secretário vai avançar com uma consulta à população sobre este plano. E não tenho mais nada. Obrigado. Senhor Deputado Wong Sai-man, obrigado, senhor presidente. Senhor secretário, senhores membros do governo, muito bom dia. Gostaria de discutir com o senhor secretário sobre algumas questões. Em primeiro lugar, como é que podemos aperfeiçoar a eficiência da energia elétrica ou dos nossos recursos energéticos? Sabemos que vai haver uma revisão e sabemos que os custos de energias também são elevados para todos os tipos de produtos, para abastecimento ou carregamento dos veículos, de combustíveis, etc. E isto também vai aumentar os custos de exploração por parte dos setores. Agora, a energia também a nossa energia estamos dependentes do interior da China. Agora, no interior da China, o uso, então, qual é o tarifário? Então, é 7 centavos por uma unidade em renminbi. E depois, na parte noturna, a tarifa ainda é mais baixa, ou seja, e isto é para aumentar, então, a atratividade dos utentes. Agora,
será que temos condições, reunimos condições para então dialogar com os serviços competentes do interior da China sobre o tarifário e sobre o modelo de abastecimento? Porque sabemos que o regime adoptado, o modelo adoptado no interior da China tem grande capacidade concorrencial. Mas ainda, quando sabemos que o custo dos recursos de produtos petrolíferos também são baixos. Agora, em Hong Kong também, já estão a adoptar novas medidas. Será que nós podemos, então, adquirir produtos petrolíferos juntos das entidades competentes ou as empresas do interior da China para reduzir os encargos da nossa população e para aumentar, então, a competitividade dos setores? Uma outra questão que tem a ver com o estacionamento de veículos. Então, sabemos que o concurso público para os parques de estacionamento, então, as regras vão ser aperfeiçoadas. Agora, quanto ao estacionamento inteligente, pagamento eletrônico, também já estamos a ver que temos sucessos e estamos a ver os parques de estacionamento de grande envergadura. Sabemos que já não há recursos humanos, ou seja, trabalhadores lá fazer a fiscalização. Agora, será que nos parques de estacionamento dos serviços públicos podemos ou não criar um centro de gestão, introduzindo algumas novas tecnologias para então promover, por exemplo, a utilização de parques de estacionamento com baixa taxa de utilização? Porque não podemos deixar desocupados ou por utilizar alguns parques de estacionamento que temos em Macau. Por exemplo, quando do concurso público, então poderá então fazer programas de carteiras, ou seja, para o concurso de determinado parque de estacionamento com alta taxa de utilização, então podemos editar mais um parque de estacionamento de baixa utilização e ainda podemos introduzir novos serviços, ou seja, de transporte público, ou seja, introduzindo autocarros ou para essas zonas com parque de estacionamento de baixa utilização. Isto tudo para, então, reduzir os encargos das empresas que estão ou que vão explorar esses parques de estacionamento. Agora, ainda o governo aproveitar os nossos terrenos para, então, satisfazer ou resolver o problema da falta de parque de estacionamento de Macau? Será que o governo vai aproveitar esta oportunidade para, então, disponibilizar alguns terrenos para, então, criar parque de estacionamento para determinados tipos de veículos? Para os veículos de transportes de substâncias perigosas? Agora, quanto à gestão de tráfego, então, o governo tem vindo a adoptar vários métodos. Agora, será que reunimos também condições para promover, por exemplo, nas horas de ponta, em determinadas vias públicas, para então acabar com alguns lugares de estacionamento de algumas vias públicas em horas de ponta, só a título temporário, ou seja, em determinados períodos de tempo? Será que podemos ainda importar novos tipos de veículos, introduzindo os novos tarifários para então satisfazer as necessidades do nosso mercado no que diz respeito ao aluguer de determinados tipos de veículos? Mas ainda quanto à velocidade por hora, a lotação dos veículos, a quilometragem dos nossos veículos, as atividades logísticas, os dados das atividades logísticas através de diversos tipos de veículos, etc. Essas informações todas também são importantes para a elaboração de um plano geral para o desenvolvimento da nossa rede de tráfego ou de transportes. Ora, quanto à Ponte Velha, então já está a funcionar há mais de 50 anos. Será que temos um mecanismo de fiscalização, de avaliação sobre a segurança dessa ponte? Em 2005,
Então, sabemos que depois da entrada em funcionamento dessa ponte velha, depois de 30 anos, fez-se uma avaliação e fez-se obras de remodelação e de reparação, etc. Será que no futuro breve vai haver obras desses tipos? Mas ainda, problemas de táxis. Também tem algumas ideias. Como é que podemos então aumentar as funções dos táxis e para então facilitar as deslocações da nossa população? Por exemplo, agora radiotáxis, os táxis pretos, mas mesmo havendo esta plataforma para as chamadas de táxis, muitas vezes as pessoas não conseguem táxis através das chamadas telefónicas. Mesmo se houver uma plataforma e se tiver táxis que estão vazios e que conseguem dar resposta às necessidades dos nossos residentes em 15 minutos, tudo bem. Mas agora o problema é que não temos táxis suficientes. Será que podemos ter em conta ou servir de referência os regimes nas nossas regiões vizinhas para então aperfeiçoar a nossa plataforma online para chamadas de táxis, porque isto é muito importante para então aperfeiçoar o nosso regime de aluguer também de Macau. Macau é uma terra pequena e também precisamos de muitas atividades de reciclagem e de recolha de resíduos sólidos. Será que podemos, então, desenvolver essas atividades de uma forma mais refinada, entre aspas? Será que podemos, então, através de novas investigações e tecnologias para desenvolver os nossos trabalhos? E também quero colocar algumas questões colocadas pelo meu colega. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos.